Em 2 Crônicas 29, 25, a gente vai entender por que Davi fez isso. Por que ele entendeu o tabernáculo do jeito que ele entendeu. Porque ele andava com profetas, Gade e Natã. Um que era Roé e um que era Nabi. Um que via e um que ouvia. Um que era vidente e outro que era o profeta da forma que nós estamos mais acostumados. Aquele que ouve a voz de Deus e fala aquilo que Deus está falando. Então ele fez tudo o que ele fez do seu tabernáculo e levou essas funções para o templo de Salomão, porque Deus falou com ele através dos profetas. Vocês estão comigo? Deus está nos chamando para algo maior nesses dias, porque aquilo que está registrado na velha aliança acerca do tabernáculo e do que acontecia dentro dele é uma sombra de algo maior, amém? Estão me acompanhando? Então presta atenção. Há princípios que a gente mantém, mas nós estamos vivendo um tempo diferente, que tem um modo diferente também. Um modo operante diferente, ok? Mas a gente precisa entender algumas coisas lá atrás, para a gente entender essa movimentação profética que Deus quer da sua igreja. Porque Deus está chamando a sua igreja nos nossos dias para ser profética, e não somente profética, mas para o final nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero começar nessa visão de uma igreja profética. Ainda que entendamos que nem todos sejam profetas de ofício ou tenham o dom de profecia, amém? Mas Deus está chamando uma igreja para ser profética. Deus está chamando seus discípulos para serem proféticos. E Deus está nos chamando para uma movimentação diferente. Esse profeta isolado, solitário, que aparece no nada, desce a rajada em todo mundo e vai embora, ele não cabe mais nesses dias. Nós precisamos entender o que a nova aliança vai falar dessa movimentação profética. Porque profecia está ligada ao corpo, amém? À igreja. Ok? Quando Paulo em 1 Coríntios 14 vai falar sobre o dom de línguas, ele vai falar que melhor é que todos profetizam. Ali não está falando do dom de profecia. Ele está falando do dom de línguas. Está falando, o bom é que todos profetizem. Porque quem fala em línguas está edificando a si, a não ser que haja intérprete. Aí edifica as pessoas. Mas ele dá um toque também. Ele fala, olha, o dom de línguas é para aqueles que ainda não creram. E o dom de profecia, correto? Não. O ato de você profetizar, o ato de você ser profético, vai trazer uma palavra de entendimento a todos. E ele fala lá, todos podem profetizar. Ainda que nem todos sejam profetas de ofício, eu tenho um dom de... Ouviu Deus e falou, você está sendo profético. Você está profetizando. Estão comigo? Amém? Como é que Davi criou no tabernáculo, aquela tenda que ele montou, essa movimentação profética através dos cantores e tangedores, e levou isso para o templo de Salomão, e isso foi se perpetuar em outros reinados, como de Josias, Ezequias, Josafá. Abre aí em 1 Samuel 10.
falhar de novo, meu irmão, eu só vou escolher a parede. Vou dar um prejuízo aqui. Brincadeira, vocês sabem, né? Eu amo vocês. Saul foi escolhido rei. Samuel fala para ele: o Senhor te colocou por príncipe sobre Israel. No versículo 1. Aí ele vai falar que ele estava com uma preocupação das jumentas do pai que ele foi procurar, e da preocupação do próprio pai. E ele falou: calma, as jumentas já foram encontradas, você vai encontrar em tal lugar, tudo bonitinho e tal, mas você tem um percurso a fazer. Nesse percurso, Samuel fala para ele, verso 5: então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então Samuel falou: você vai encontrar com um grupo de profetas, com uma equipe profética, com uma companhia profética. Eles vão estar profetizando, e você vai se juntar a eles e vai profetizar também, e você será um novo homem. Saul teve essa experiência. E é interessante a gente perceber que ele encontrou esse grupo de profetas. Só que a Bíblia nos traz o entendimento que esse grupo de profetas estava com instrumentos, porque era costume as companhias proféticas dessa época saírem em grupos profetizando na cidade. E elas eram também, porque se Deus dava uma sobre alguém de conserto, eles liberavam. E eles faziam isso tocando e cantando. Eu só quero dizer essa palavra para trabalhar contra uma estrutura de orgulho, porque a gente acha que a gente está inventando alguma coisa, irmãos, e a gente não está inventando nada. A gente só está retornando para algo que a gente perdeu. Vocês estão comigo? Então esse ato de adorar, interceder através de canções também, não só de forma falada, de profetizar através de canções e dos instrumentos. Amém? Se a gente for falar que começou com alguém, não é com o ministério A, com o ministério B, com o ministério C. Começou com a escola de Ramá, com a escola profética de Samuel. Vocês estão entendendo isso? Desde a época de Samuel havia equipes proféticas. Está aleluiado, como diz um pastor meu lá. Uma equipe profética que profetiza com instrumentos. Saul se depara com ela, e ele começa a profetizar. Então Saul começa a exercer uma tipificação, não só como rei, agora também como profeta. Em torno de quê? De Yeshua. Porque ele é o nosso rei, amém? E ele sempre esteve em disposição para reinar. E em Israel todo rei trazia uma tipificação, porque ele sabia que só iria alcançar sucesso se estivesse debaixo do governo de Deus. Estão comigo? Só que a gente sabe que Saul pisou na bola, e ele parou nessa experiência. Seu coração se encheu de orgulho. Ele deixou de agradar a Deus para agradar o povo, e isso custou aquilo que Deus deu a ele. Vocês estão comigo? Mas Davi não. Davi foi uma tipificação de Cristo como rei, de Cristo como profeta e de Cristo como sacerdote.
Em 1 Crônica 15, quando ele traz a arca da forma correta, vamos lembrar, ok? Anota aí. E ele ordena o serviço sacerdotal. Ele está cumprindo qual função? Quem deveria fazer isso? Não era o sumo sacerdote? Mas é Davi que ordena as funções levíticas, inclusive os sacrifícios do povo. E ele não foi fulminado nem nada. E Saul, quando foi ofertar, Deus não aceitou a oferta dele. Estão comigo nisso? Então abre 1 Samuel 19. Verso 18, Davi foge para escapar de quem? De Saul, que já não tinha mais o Espírito do Senhor, e se refugiou em Ramá. E aonde que ele ficou mais os seus homens? Na casa dos profetas. Aonde foi que Davi aprendeu aquela movimentação profética que ele colocou no seu tabernáculo? Na casa dos profetas. Vendo a movimentação de equipes proféticas. A gente tem uma ideia, por causa dos cativeiros e de como é relatada a movimentação profética específica de profetas como Isaías, Miqueias, Oséias, Joel. E a gente acha que os caras andavam sozinhos, isolados. E a gente precisa entender em nossos dias que essa movimentação profética de alguns, de forma isolada, fora do corpo, está errado. Isso não é bíblico. Pessoas que não querem congregar, mas querem profetizar na vida da igreja, querem profetizar na vida da nação. Está fora do modelo. Eu quero falar de outra escola profética. A escola profética dos dias de Elias. 2 Reis 2 Reis 2. Verso 1 fala assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho. Amém? Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu, que era seu discípulo. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam saíram ao encontro de e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Eliseu chega em Betel com Elias e se depara com discípulos de profetas. E ele já libera um entendimento profético. Você está sabendo que hoje Elias vai embora? Ele: tá bom, não fala sobre isso não, porque ele também já tinha essa palavra.
Isso me ensina algo, irmãos, que ninguém tem exclusividade daquilo que Deus está falando. Porque Deus falou comigo em tal tempo que a nação iria. Só que Deus não falou só através de você não, querido. Muitas outras pessoas também falaram. Deus não tem contrato de exclusividade daquilo que Ele quer liberar com seu ninguém. Nunca teve e nunca vai ter. Baixa a bola. Para de achar que porque Deus está falando, está me dando visão. Tem muita gente que teve visão, que teve revelação, e foi de Deus mesmo. E se desviaram. E muitos morreram em pecado. Isso não está garantindo nada. Eu quero só lembrar o que está em Mateus 25. Anota aí para você ler depois. O grande dia do... O que acontece ali? O que Deus fala para aqueles que Ele chama de ovelhas, separando os cabritos? Eu tive sede e você não me deu de... Eu tive fome e você não me deu de... Eu estava preso e você não me... Eu estava sem roupa e você não me deu o que vestir. Quando a gente deixou de fazer isso? Quando vocês não fizeram um destes pequeninos. E para quem fez? Senhor, quando a gente fez isso? Quando vocês fizeram um desses pequeninos. A gente faz um paralelo com Mateus 5, que também vai falar do grande dia do Senhor. Nós profetizamos, nós operamos milagres, nós expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidade, porque eu não conheço vocês. Você pode ter profetizado, você pode ter operado milagre, você pode ter feito céu e terra, virado o Capitão Planeta, o Capitão América, seja lá o que for. Mas se eu não conheço você, você não tem parte comigo. Então o ato de profetizar não está garantindo nada para ninguém, irmãos. Se não tiver em Cristo, você pode até entender aquilo que Deus está falando em nossos dias, ou vendo alguma coisa, mas isso não vai falar que você vai ser salvo por causa disso. Estão comigo? Estão comigo? Eu estou falando manso assim porque a palavra é dura, irmãos. Tá bom? Se não fosse tão dura, eu estava aqui no... Vamos lá. Aí Elias vem de novo. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em... Então havia discípulos de profeta onde? Em Betel, e havia também em... São grupos de discípulos de profetas diferentes. Mas mesmo eles estando em uma certa distância de Betel, eles tiveram o mesmo entendimento. Está sabendo aí que hoje Elias... E de novo ele fala: ó, estou sabendo, não estou gostando dessa ideia, então fiquem quietos. Então havia já esse entendimento que os profetas se moviam em companhias, não se movimentavam sozinhos, que eles tinham pessoas que os treinavam. Estão comigo? Amém? Então a gente precisa entender que desde a velha aliança
já havia esse entendimento que profeta não tem que andar sozinho. Amém? Então tá bom. Abre aí para mim Efésios 2. Vamos falar sobre a igreja. Verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos, e sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós, como igreja, de forma geral, nós estamos edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Então a igreja, ela tem em si uma identidade apostólica e profética. Não porque alguma igreja local tem um apóstolo. Não é isso. A igreja está assumindo aquilo que Cristo a chamou para ser, apostólica e profética, para reconhecer que a igreja é enviada do Senhor nesses dias, através de quem? Do próprio noivo. Amém? Que deu uma ordem a essa igreja: ide, vão. Então quem nos enviou aos quatro cantos da terra, quem foi? Jesus. Então nós temos essa identidade apostólica, porque nós somos a igreja enviada de Yeshua nessa terra. Nós trazemos uma mensagem e uma identidade profética, porque Ele não nos chamou para falar qualquer coisa. Ele nos chamou para falar aquilo que a sua palavra afirma e aquilo que o seu Espírito nos conduz. Amém? Estão comigo? Então, muito mais do que me preocupar com quem é profético ou profeta de ofício ou tem um dom profético, eu tenho que entender se a igreja nos meus dias está sendo apostólica e profética, cumprindo o seu papel. Nesse fundamento apostólico e profético é que a igreja cresce de forma bem ajustada, como deve crescer. Isso me lembra então que nós estamos numa edificação. Quem está edificando? O Senhor, porque a obra é dele, tá? Não é nossa. Nós somos cooperadores. Deus não está chamando ninguém para fazer a obra dele, Deus está chamando para fazer com ele, ok? Amém? Porque Ele está realizando algo e a gente pode cooperar com isso. Lembrando dessa edificação, eu me lembro também de Efésios 4. Vamos ler a partir do 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Está falando de Jesus, está falando de Yeshua, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, e com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pastor, só acredita que nossos dias tem apóstolos? Eu acredito, mas não como os 12, não para tecer doutrina, mas para cumprir um papel na edificação do corpo e da igreja. Eu acredito numa função apostólica,
como eu acredito nas demais funções, que não são títulos, ok? Fala de algo que eu tenho que fazer, porque Deus separou para. Então, quando a gente olha esse versículo, a gente pode entender algo. Deus não está falando de ministérios, como alguns falam, dos 5 ministérios. Deus está falando de 5 tipos de pessoas que Ele dá dentro de funções específicas. Então, Paulo está dizendo, Ele mesmo concedeu, ou Ele deu, dependendo da versão, ou Ele dá uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele dá o quê? Homens que vão exercer essa função. São tipos de pessoas, e nem todo mundo vai ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Agora, dentro do raciocínio bíblico, daquilo que eu trouxe, a gente precisa entender algo sobre o exercício profético. Agora eu quero me dirigir a quem se acha profeta de ofício. Você não vai edificar nada sozinho. Você tem que estar ligado com uma equipe também. Só que não é só uma equipe de profetas, como na velha aliança. Profeta treinando profeta, não. Há uma equipe agora diferente, formada por pessoas que também têm funções diferentes. Sabe o que acontece com o profeta que anda sozinho? Faz besteira. Assim como quem tem uma função apostólica faz besteira. Assim quem tem uma função evangelística, pastoral, mestral, faz besteira. Nós precisamos entender dentro da realidade de igreja que nós estamos, em relação à cidade, não é só uma questão local, entender quem tem um desses ofícios, e a gente precisa caminhar juntos, para o quê? Para edificar a igreja. Então isso vai falar de serviço, isso não vai falar de título, isso não vai falar de hierarquia. Quando você vê alguém que se movimenta de forma profética dentro de um ofício, bem, você vai ver que ele não está sozinho. Ele está respaldado. Posso dar alguns exemplos dentro da Bíblia? Atos 13. Tô doido ou não, gente? Ele está cantando aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e... O que havia na igreja de Antioquia? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes. Manaém é Colasso de Herodes. O tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Servindo como? Eles estavam juntos, liberando profecias, discutindo acerca das escrituras. E disse o Espírito: separai agora Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então jejuando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha o que diz o 4, eu acho isso lindo demais. Enviados, pois, pelo Espírito. No 3 está falando que a igreja de Antioquia enviou. Mas ela enviou por quê? Porque o Espírito Santo falou aos profetas e mestres.
e eles obedeceram. E se a igreja obedeceu, quem os enviou foi o Espírito Santo, é o que diz o verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Estão comigo? Olha o que acontece aqui. Paulo e Barnabé são ativados numa função apostólica, porque lá no 14, quando eles estão sendo adorados como deuses, eles rejeitam a adoração, amém? Um tipo de função apostólica que não aceita adoração para si, eles rejeitam, e Lucas vai falar, então os apóstolos Paulo e Barnabé, porque os dois foram enviados pela igreja diante de uma movimentação dos profetas e mestres que estavam na igreja de Antioquia. Estão comigo? Aleluia. Atos 19. Deixa eu ver se não. Atos 21. Lucas registrando, verso 8: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesária, e entrando na casa de Filipe, quem era Filipe? Quem entrou? Uma equipe apostólica, ok? Que era um dos 7, ficamos com ele, dos diáconos. Tinha este 4 filhas, donzelas que profetizavam. Tem versões que vai falar que exerciam o dom profético. Amém? 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu de Judeia um profeta chamado quê? E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito. Assim os judeus em Jerusalém farão o dono deste cinto e os entregarão nas mãos dos gentios. Libera o entendimento do que vai acontecer com Paulo. Amém? E Paulo, como apóstolo, ele não sai correndo, não entrega, fala que não vai mais cumprir o seu papel. Ele vai viver aquilo que foi profetizado sobre a vida dele. E aqui a gente viu um evangelista, irmãs que se movimentavam no dom profético, o apóstolo Paulo e um profeta de ofício. Amém? Deus está nos chamando para uma movimentação profética como igreja, e Deus está levantando pessoas no ofício profético para andar de forma coletiva dentro do corpo, edificando o corpo. Amém? Para isso, os profetas de ofício precisam entender que eles não têm que andar sozinhos. Ele precisa estar ligado com os 4. Então ele precisa andar em equipe. Ele precisa apontar aquilo que Deus está falando. E isso vai movimentar os outros 4. E isso vai ser julgado pelos outros 4. O profeta está falando e o mestre está fazendo o quê? Passando pelo funil, que são as Escrituras. Apocalipse 19, né? O espírito da profecia é o testemunho de quem? De Cristo. Se essa profecia não dá testemunho de Cristo,
O apóstolo está pensando, como vamos trazer isso para a igreja da cidade, para a igreja da nação. O pastor está pensando, como é que eu vou trazer isso para as ovelhas?